Buenas, buenas, meu querido torcedor do Palmeiras, tudo certo? Está começando mais um Palmeiras em Campo, aqui na plataforma do YouTube, bastante novidade, bastante informação sobre o Verdão, então já te inscreve, deixa um like, curte, comenta, compartilha, comenta aí de onde você nos acompanha, por onde você assiste o Palmeiras em Campo e vem com nós, porque a resenha tá no ar e tem muito mercado da bola pra gente discutir. Bom, pessoal, vamos começar falando então do Tigrinho e do Flaco Lopes, assunto que não me canso de falar porque encheu meus olhos demais a atuação da nossa dupla de ataque. Cara, o ataque do Verdão tem dois nomes ressurgindo então, digamos, das cinzas, né? Porque o ataque vinha sendo alvo de críticas, né, da torcida, e agora o Abel parece ter achado uma solução, uma nova forma de jogar, que é, né, Flaco Lopes e Vitor Roque, que calaram os críticos com 2 gols e 1 assistência nos últimos 2 jogos, o Flaco no caso, né. Já o Tigrinho, que estava num jejum de 4 partidas, desencantou contra o Ceará e o Universitário do Peru, fazendo 2 gols importantes. Abel então olhou, pensou, escalou os dois juntos pela primeira vez como titulares e o resultado, goleada, fora de casa, com um ataque simplesmente brilhante, que lembra os ataques dos anos 90, dos anos 2000, como o Bebeto, como o Romário, como vem sendo comparados. E cara, que legal ver dois atacantes jogando juntos, né? Porque os times realmente, hoje em dia, eles querem um atacante e 2 pontas, né? Praticamente todo time é montado dessa forma hoje em dia. E ver tipo um atacante barra mais um segundo atacante, ou enfim, os dois jogando enfileirados, é raro e eu achei legal, cara. Então, é por isso que eu tô comentando de novo, porque eu fiquei impressionado mesmo com esse ataque do Verdão e essa forma que o Abel escalou o time. Eu fiquei muito contente, mas o Abel disse que não é certeza de continuar, né, utilizando esse sistema. Então, cara, gostei, achei legal. E eu acho que pode ser promissor, eu acho que o Abel, inclusive, vai testar mais vezes, tá? O Tigrinho, né, demorou 11 jogos para marcar o primeiro gol pelo Palmeiras, lá no fim de abril. Então depois emendou uma sequência contra Cerro e São Paulo, aí entrou num jejumzinho ali sem marcar, mas chega a 6 gols pelo Palmeiras, o mesmo número que ele teve aí pelo Real Betis, né? Não, no Real Betis ele teve 7, se eu não me engano. Então o Tigrinho está próximo de alcançar já a marca do seu antigo clube. Cara, muito bom, espero que o Abel repita essa escalação, mas eu quero a tua opinião. Tigrinho e Flaco, te impressionou, gostou ou achou, né, algo que não vai vingar, que não vai dar certo? Comenta aí pra nós, porque agora sim vamos falar de times europeus sondando jogadores do Palmeiras, beleza? Enquanto Flaco e Vitor Roque resolvem lá na frente, na direita, o nome do momento é Augustin Giai, nosso lateral direito, né? Titular do momento, porque já tivemos a saída do Marcos Rocha pro Grêmio, ainda não foi anunciada, mas está confirmada, tá? É informação, Marcos Rocha já está acertado com a equipe gaúcha, e Mike, que foi pro Santos, né, que foi por muito tempo a nossa dupla de lateral e do Verdão, né? Aliás, boa sorte aos dois multicampeões, e sim, podem ser considerados grandes ídolos da história recente do Palmeiras, tá? Mas aí vem aquela questão, com o Giai, né, assumindo protagonismo, obviamente clubes europeus já crescem o olho e querem tirar o nosso jogador, né? E a gente sabe que a gente já trouxe o Kelvin, então a gente já tem 2 laterais, mas vem aí o Milan da Itália e ofereceu 15 milhões de euros, né, cerca de 95 milhões de reais para levar Augustin Giai. Leila Pereira prontamente já recusou, né, bateu na mesa e disse não. O Augustin não sai por enquanto, então proposta recusada. Ela alegou que o jogador é essencial e que não tem negociações e que não vai nem sequer abrir conversas, né? E cara, né, já vai sendo titular absoluto, então não tem porquê, né, negociar o jogador agora. O Palmeiras precisa de todo mundo. Eu não quero mais saídas do Verdão, tá? Pelo menos para essa temporada. O Palmeiras precisa focar em levantar troféus, continuar na briga pelo brasileiro, né? E, cara, é o que a gente tem, Brasileiro e Libertadores, e um dos 2 títulos tem que vir pra mão do Palmeiras, então a gente não pode estar se desfazendo de jogadores importantes, tá? E Giai, eu sei que não é unanimidade na torcida, alguns gostam, outros não, mas eu acho um jogador muito bom,
e se recusou 15, e se realmente quiser vender ano que vem, aí vende até por mais 20, 25. Essa é a minha opinião. Que era a tua, deveria ter vendido, fez certo em segurar? Comenta aí pra nós, porque vamos continuar falando de lateral, e o Palmeiras, né, está contratando Jefé, ex-Fluminense, vindo do Rangers da Escócia, mas tem uma forte polêmica aí e vamos comentar sobre ela, tá? O lateral chega para substituir Vanderlan, que foi pro Bragantino, contrato de 5 anos e promessa de que vai receber oportunidades e que vai disputar posição com o Piquerez. Mas lá fora, a negociação foi muito bem vista pela torcida do Rangers. Teve torcedor dizendo que o time deles teve a capacidade de ir ao Brasil e contratou o único brasileiro que não sabe jogar futebol. Outros disseram que o clube escocês fez uma grande venda, né? 6 milhões de euros mais ou menos, né? Então, a torcida do Rangers não tá muito triste pela saída do Jefé, né? Que, cara, até é interessante, porque ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato escocês, jogou 55 partidas, né? Então era titular lá pelo Rangers, mas pelo jeito a torcida não tinha a mesma visão dos organizadores e de quem, né, avaliava o melhor jogador por cada posição, porque eu acredito que o Palmeiras foi atrás dele, analisou, viu tudo isso e achou que valeria a pena investir. O Palmeiras que tem, né, um bom setor de scout, um bom setor de análise, né? E, cara, mas é engraçado, né? De repente é uma opinião mais de poucos torcedores, não de tantos, mas foi o que viralizou, né? Foi o que chegou até nós, que pelo menos parte da torcida não está muito triste com a saída do Jefé vindo ao Palmeiras. Interessante, né? Não tem como a gente queimar o jogador antes dele jogar. Vamos ter que ver, né, ele em campo, ver se é bom, ver se não é, mas ele tem que ser pelo menos melhor que o Vanderlan, né, já que a gente tá investindo um alto valor, né, 6 milhões de euros é bastante grana, então espero que o Palmeiras tenha analisado certo e que o jogador seja realmente, né, um bom jogador com futuro profissional bom, né, já que ele ainda é muito jovem e que ele possa render bastante esportivamente, né? Mas vamos lembrar também, ele é lateral, que está chegando para ser reserva, né, do Piquerez e não, né, necessariamente um titular da posição. Quero a tua opinião. Te serve, não te serve? Será que a torcida tá certa? Foi uma má negociação do Palmeiras? É um jogador que não chega para ser importante? Comenta aí para nós, porque vamos dar sequência. E agora vamos falar de outro reforço que está perto de ser anunciado pelo Palmeiras e mais um reforço, né, que chega como aposta e que esse sim causa, digamos assim, uma certa desconfiança, pelo menos por parte da torcida. Julian Ciso, atacante do Brighton, já deu o ok. O paraguai de 21 anos aceitou vir para o Palmeiras e já pediu aos empresários que avancem em negociações aqui com o Verdão, tá? O Palmeiras fez uma proposta de 14 milhões de euros, com mais 4 de bônus por desempenho, ou seja, né, uma negociação altíssima, 18 milhões, podendo chegar, né, de euros, né? Então é um jogador que o Palmeiras, pelo jeito, acha que pode ter um grande futuro, né? Como eu disse, também é novo e também tem 21 anos, é uma das negociações mais caras da história do clube e uma das mais estratégicas, digamos assim, né? Porque o jogador tá lesionado, né? Ele volta a jogar mais pro final do ano, no caso se ele chegar, então teria que se adaptar, entender o ambiente, enfim, mais provável que venhamos o Julian Ciso jogando bem pro finalzinho do campeonato ou só no Campeonato Paulista, mas a ideia da diretoria é assim, é trazer o jogador, né, já ir dando experiência para ele, entendendo o ambiente, entendendo o futebol brasileiro, o elenco como um todo, para quando ele de fato poder jogar, já estar 100% adaptado, né? Já que a Roma desistiu da negociação devido a essa lesão, o caminho ficou aberto para o Verdão. Então já tem dirigentes do Palmeiras lá em Londres, negociando tudo e alinhando o acordo para poder selar essa contratação, né? Que chega como uma grande expectativa, pelo menos pelo valor que está sendo, né, contratado este atleta. Enciso fez 3 gols e 4 assistências em 29 jogos e é jovem, explosivo, né? E é aquele tipo de negócio que o Palmeiras gosta de fazer, jovem, com futuro, potencial de revenda, tá? Minha opinião sobre esta negociação agora, tá? Não conheço muito,
Não tem, assim, números tão expressivos, né, pra tá valendo, na minha visão, 14 milhões de euros, mas pode ser que é um jogador que tenha, de fato, um grande potencial. Olhei no YouTube, realmente, muito habilidoso, muito rápido, né, mas ali no YouTube tu tem, né, o melhor do jogador, né, os melhores lances. Então, realmente, no dia a dia, eu tenho que confessar pra vocês, não conheço, tá? Desconheço, não sou de acompanhar o Brighton, então não tenho como opinar nessa parte, tá? De repente é um grande jogador e eu tô por fora. Mas, cara, 14 milhões de euros, né? Pra um jogador que tá lesionado. Será que não é melhor, de repente, trazer o Roger Guedes por 15? Que é o que o time lá tá pedindo? Cara que fez 50 e poucos gols na última temporada. Acabou de meter 2 gols, né? Voltou, o time lá voltou a disputar novamente o campeonato, recomeçou o campeonato lá, já meteu 2 gols, já tinha metido 1 num amistoso esses dias. Será que não é melhor começar a pensar um pouco em trazer alguns jogadores para projeto esportivo e não só financeiro? Cara, a gente já tem tantos jovens aqui que podem render boladas pro Palmeiras. Será que não tá na hora de começar a trazer alguns jogadores com 27, 28 anos? O próprio Wendel, volante, eu acho que seria um grande jogador, 18 milhões. É o que o Palmeiras vai estar pagando aí basicamente pro Encísio, que tá lesionado. Pô, traz o Roger Guedes, 15 milhões, sabe? De repente, será que não tá na hora da gente pensar em trazer jogadores mais afirmados para de fato encorpar o elenco, a gente disputar, né, campeonatos com mais solidez? Cara, é a minha opinião, mas eu quero a tua aqui nos comentários, beleza? Por hoje a gente tá chegando no fim, com mais informações, a qualquer momento a gente volta. Valeu, falou!